O que é a consciência? A psicologia teve dificuldade imensa de definir a consciência. Foi Jung que, por volta de 1950, ele disse, ipsis verbis, eu senti que uma mão pegou o meu cogote, levou-me a escrever como se fosse um espírito. Ele era materialista. E eu escrevi sem cessar, 3 noites e 3 dias, um pequeno livro. O livro A Resposta de Jó. Jó, o personagem mitológico da Bíblia. E então ele, nesse livro grandioso, que eu considero uma obra de fôlego, e é um opúsculo, ele diz assim, o momento de consciência é aquele quando o ego toma conhecimento dos conteúdos psíquicos. Isto é, quando nós temos o discernimento do que fazer, quando podemos e quando devemos fazer. Na maioria das vezes, nós somos inconsequentes. Desejamos fazer uma coisa e fazemos-la, mas não era a hora, não era o momento. Outras vezes é o momento, mas nós não temos as condições. Daí nós temos que possuir o conhecimento dos nossos valores. E a nossa consciência, que é infinita, cada um de nós tem um nível de consciência. A psicologia, desde Pedro Ouspensky, um grande psicólogo, discípulo de Gurdjieff, estabeleceu, ao lado de Emílio, um grande psicólogo cubano, ele estabeleceu que a consciência tem vários níveis, por isso nós somos tão diferentes. O nível de consciência de sono. Pessoas que bastam comer, dormir, fazer sexo. São pessoas suínos. Comeu, dormiu, fez sexo, está contente. Não tem preocupação, mas é o nível natural. É o nível de evolução, consciência primária. De repente, a pessoa tem uma consciência desperta. Ela diz, mas eu tenho que ser útil. Vamos dizer, se ela é católica, ela cumpre os deveres da igreja. Se ela se faz espírita, ela aplica passe. Da primeira fase, ela toma passe. Aquelas pessoas que adoram passe, como certos beatos adoram hóstia. Tomam passe, mas não passam daí. É só o passe que não passa. Então vem agora o terceiro nível de consciência. A pessoa se dá conta que está numa máquina. Não é uma máquina. Está numa máquina que a consciência controla. A primeira função da máquina é intelectiva. Nós todos, dentro da normalidade, pensamos. Então, nós temos que desenvolver a inteligência, educá-la, fazê-la crescer para ter uma vida cômoda, saudável. A segunda função da máquina é emotiva. Todos nós temos emoções. Alguns não, são esquizofrênicos. Alguns demais são patológicos. Eu tenho uma amiga espírita, fantástica, mas é a pessoa de maior emoção que eu conheço. Oportunamente, desencarnou o marido de uma amiga nossa, dela e minha. E então a amiga estava no velório e cada qual que chegava perguntava de que morreu. Já notaram que ele pergunta isso? E não deve, porque está matando a viúva, de que morreu. Ela tem que contar a história toda, mas a gente não está interessado. É só uma formalidade social. E ela disse, eu estou cansada, você espírita, venha me ajudar. E minha amiga, quando soube que o marido da amiga morreu, já começou a chorar. Tomou banho chorando, pegou o carro chorando, viajou até o cemitério chorando, entrou na capela chorando, debruçou-se sobre o cadáver chorando. E quando ficou exausta, levantou a cabeça, olhou, não conhecia ninguém. Olhou para o morto, não era o morto dela. Ela então saiu, e aí é que ela se deu conta que havia várias capelas, até que achou o nome dele. Ela entrou e a viúva veio, se jogou nos braços. Querida, você não chora? Não, já chorei o morto errado. É algo que merece reflexão. Nós temos que manter as nossas emoções em nível de saúde. Temos que chorar, temos que sorrir. Eu conheço alguns espiritistas mal informados que dizem às pessoas que viram morrer seus entes queridos, não chore, chore. Se eu morrer e ninguém chorar, eu vou ficar com raiva. Meu Deus, pelo menos chore de alívio, eu já me vi livre dele.
Já imaginou? Chore, não se revolte. Isso é outra coisa. Mas quem é que pode sentir saudades sem o sal das lágrimas? Quem pode evocar momentos belos na terra, ou doloridos, sem algo que nos comprime o peito? E nós poderíamos chamar a emoção da nostalgia, da angústia, que é saudável, porque se nós recalcarmos, vamos transformar num conflito existencial e mais tarde nós teremos um fator depressivo. Quanta gente na idade adulta vivendo os conflitos de uma infância castradora, de um pai severo demais, de uma mãe negligente, de uma família que se não respeitava, das castrações. Quantas vezes a criança mente para agradar os pais, que são intolerantes? Ela aprende a mentir, a defender-se. São mecanismos do período lúdico da criança. Então, nós necessitamos de desenvolver as emoções. Eu mesmo hoje estou imensamente feliz e quero agradecer, emocionado, ao carinho da cidade, que me honra sem o merecer. Eu reconheço os meus limites, a minha pequenez, e estando no crepúsculo, vejo melhor do que nos ardores da juventude. E espero que neste crepúsculo não se apaguem as luzes do discernimento e eu possa manter a alegria de viver e de partir. E aceito de todos os corações o carinho, a ternura, o estímulo, mas nenhuma homenagem. Sou um pobre viandante da estrada da evolução, que encontrou naquele homem de Nazaré a certeza da imortalidade e fico a disseminar que ninguém morre. A vida é permanente. Eles voltam. A minha avó voltou a me visitar quando eu tinha 4 anos. A minha mãe desencarnou em 1972 e me visita diariamente. Sustenta-me nas horas da amargura. Sim, aqueles a quem amamos ajudam-nos. Aqueles com os quais geramos animosidades tentam perturbar-nos. A morte não transforma demônios em anjos, nem pessoas em santos. Cada um desperta conforme dorme. Cada um no além desperta conforme adormeceu. Então agradeço penhoradamente a ternura e a bondade de todos que me honram com a sua presença. Isto sim. Nesse momento, nós temos que manter a emoção, chorar, mas não desesperar. Porque a saudade, disse um grande filósofo inglês, Stevenson, a saudade é a presença do ser ausente, é a ausência do ser presente. Então nós temos saudade. Mas a terceira função dessa máquina é a do movimento. Nós temos necessidade de aprender a caminhar. Eu sou do tempo em que se caminhava o braço direito com a perna esquerda e vice-versa. Mas agora com as academias, com o culto ao corpo, a pessoa às vezes tem bíceps tão largos que caminha parecendo um chimpanzé de praia, né? E às vezes o silicone modela tanto que a pessoa tem que caminhar voltada para trás. E então o conforto vem atacando a nossa coluna vertebral. Porque quando eu era criança, eu dormia numa cama de tábua. O colchão era de capim. Mas como eu sou o 13º, naquele tempo nós herdávamos a roupa, o livro, a cama, herdávamos tudo. Eu herdei as roupas de meus irmãos, eram 8 homens. Eu era o número 8. E quando a roupa chegava em mim, eu não sabia qual era o tecido original de tanto remendo que minha mãe colocava. Minha mãe foi a primeira estilista desses jeans rasgados. Foi ela. Porque ela sabia seduzir, fazer tudo. Mas o progresso apresentou um dia um tal colchão de mola. E quem não tivesse colchão de mola era ralé. E todo mundo comprou mola, mas as molas quebravam e aí dava um jeito. Aí surgiu também hérnia de disco, hérnia de mola, da postura. E aí nós fomos aperfeiçoando, e os colchões ortopédicos, as cadeiras ortopédicas. Meus amigos, numa vida como a minha longa,
eu tenho cada experiência. Eu fui convidado a visitar um casal amigo. Eles eram pobres, como eu, mas ficaram ricos, porque o Brasil tem esse mistério. A pessoa deita pobre, acorda rica, casualmente. É uma coisa fantástica. E então me convidaram a jantar. E eu não tenho tempo para jantar, mas eles insistiram tanto que, para ser cortês, eu fui. E não estava acostumado com a mesa francesa. Imagine que, enquanto jantávamos, tinha um homem tocando violino, e tinha um maître, e tinha um garçom. Eu, quando vi aquilo tudo, eu digo, o que é que eu vou fazer? Eu vim comer ou vim ao Teatro Municipal? Foi uma coisa terrível. Não lhes conto os detalhes, porque é muito hilárico. Mas, bem, quando terminou, depois de uma tragédia, terminou, o meu amigo disse, agora passemos à sala do café. Casa de rico tem sala só para o café. Então eu fui, elegante, assim, emocionalmente bem. E ele disse, Valdo, eu estive em Miami Beach e comprei uma cadeira do papai. Lembra, né, do tempo da cadeira do papai, aquela cadeira horrorosa. A cadeira do papai. E ela é ortopédica. Você senta, ela se acomoda em você. Você senta para mim, por favor. E eu cometi o crime de sentar. Sentei na tal da cadeira e ela foi abaixando, os joelhos foram subindo. Daí a pouco os joelhos estavam embaixo do queixo. Na postura mais incômoda que pode imaginar. Os braços foram e envolveram-me. E eu fiquei preso. Aí lá veio o garçom com a bandeja e café. Eu sou café-inómano. Quando ele chegou junto, eu distendi o braço, mas a cadeira não deixava. E ele, de propósito, não se aproximou. O senhor aceita café? Sim. Não, muito obrigado. E eu olhei para ele com um olhar de ternura, não sabe? Aquele olhar. Daí a pouco a cadeira tinha outra finalidade. Dava massagem no pulmão. E eu sinto cócega, que se alguém aí fizer assim, eu já... Daí. Eu então dei um salto, ela me apertou mais. Dei outro salto, ela me apertou mais. Aí eu fiquei, olhei para o meu amigo, ele disse, você está bem? Eu digo, não. Pelo amor de Deus, salve-me de tanto conforto. Ele me arrancou da cadeira. Eu olhei para a cadeira e falei em latim, vá de retro, Satã. E nunca mais, aqui estava uma cadeira confortável. Não, esta, a melhor cadeira. Então nós fomos, com esse excesso de conforto, perdendo a maneira de caminhar. E agora nós temos hérnias, temos problemas de movimentação que está previsto no campo do corpo. A quarta função da máquina é exatamente a função do instinto. Todos temos instintos. E eu reagi por instinto. Alguém pisa no pé, a gente dá um empurrão, por instinto. Pisa na pata do cão, ele morde. Do cavalo, ele escolceia. Nós teremos que educar os instintos e passar a razão. Não reaja, haja. Eu fui funcionário público, tive essa alta honra, funcionário público. Ganhava muito bem, funcionário público. E um dia eu vi um sapato numa vitrine, marrom e branco, delicadíssimo. E eu me apaixonei pelo sapato, mas era caríssimo, eu não podia comprar. Mas o homem me propôs uma prestação. Meu pai era do século XIX, ele achava que dever era uma desonra. Era uma desonra. Se ele estivesse vivo hoje, ele morria de desonra. E então ele disse, olha, eu posso lhe vender em 3 vezes. E eu concordei. Comprei o tal do sapato de pelica marrom e branco e levei para casa. E sabe que a grande função de uma coisa nova é mostrar aos outros, não é? E pirraçar os outros. Mas o sapato botou na miséria, porque eu tive que comprar um par de meia de seda marrom para combinar. Uma calça marrom para combinar. Um cinto marrom para combinar. Uma camisa marrom e branco. Só faltei não sei o que. Fiquei na miséria total por causa do sapato. E um dia de domingo, eu calcei o sapato. Eu me fantasiei de tudo novo e disse, vou passear numa rua elegante de Salvador. Era a Rua Chile. A gente passeava para lá, para cá. Como em São Paulo era muito comum a Rua Direita. Meu Deus, quem não passeou na Rua Direita não era um paulistano. E então, mais pobre quando cai, ou quando se exibe, cai para frente. Só vai para frente quando cai. Eu, ao invés de entrar no ônibus elegante, entrei no ônibus periférico.
E ao invés dele ir para a cidade, ele foi para a periferia. Aí entrou alguém carregando um porco, entrou alguém com carne. E eu imaginei alguém pisar no meu sapato. E estava em pé. Então, homem, montanha. Eu digo, ele vai pisar no meu pé. Intuição. E ele veio andando e eu recuando, até não poder recuar mais. Fiquei no estado deplorável, ele veio e baixou 120 quilos. Eu chorei, não da dor, mas do moral. Estava pisando no meu sapato. E tive vontade de dar nele uma boa cotovelada. Eu já era espírita, mas me veio essa tentação demoníaca, dar uma cotovelada. Mas ele era enorme. Eu então agi pela lógica. Bati no ombro dele e disse assim, olá. Ele olhou para mim, um rosto deformado, e disse, você não está sentindo uma coisinha fofa embaixo do seu pé? Ele disse, estou. Eu disse, é meu pé. Tire sua pata de elefante de cima do meu pé. E ele tirou com tanta raiva que o salto do seu sapato achou de rasgar a parte branca do sapato marrom. Aí eu chorei dobrado, não é? Por causa do sapato. Mas a vida é peculiar. Eu saltei e estava com raiva. E na cidade do Salvador, a Bahia é o lugar dos preceitos, das tradições. E nós temos esse gesto. Você me paga. Quando a gente faz assim, você me paga. É uma jura, assim, um pouco da máfia, a máfia baiana. Eu desci, quando eu estava seguro cá embaixo, eu olhei para ele e corri e me salvei. Então, eu mandei consertar o sapato, fizeram um câncer no rosto do sapato, a cicatriz, e eu tive que gastar o sapato. Mas eu já atendia pessoas, e estava um dia atendendo, uma fila muito grande, os benfeitores ao lado, explicando, ajudando. Quando eu olhei, o homem na fila. Eu digo, meu Deus, ele descobriu o endereço e veio cobrar. Então eu fiquei, e ele foi chegando, e eu fui abaixando a cabeça. Quando ele chegou, eu era um jovem de 40 anos, ele disse assim, seu Divaldo, eu vim aqui pedir uma caridade. Ele disse, graças a Deus, Pai nosso que estás no céu. Aí eu levantei a cabeça para ver se ele me conhecia. Não me conhecia. Que bênção ele ser assim um pouco boçal, não me conhecer. Eu então, alegre, disse, pois não, e o que é a caridade? Seu Divaldo, eu estou com minha esposa, tomada por uma força demoníaca. Ela está amarrada a cordas, eu trabalho nas docas, olha com que eu fui tropeçar. Nas docas, tenho 2 filhinhos, então eu a deixo amarrada num quarto, e deixo os meus filhinhos no outro e vou trabalhar. Então eu já estive no candomblé, já estive no médico, não há jeito. Ela tem que ficar despida e amarrada. O senhor pediria aos guias espirituais, qualquer coisa, me diria qualquer coisa. Então eu disse assim, olha meu irmão, se você tiver paciência e esperar eu terminar, eu irei lá com você. Eu tenho aqui um amigo que me acompanha e nós iremos visitar a sua mulher. Então aquele homem montanha chorava discretamente e eu sentia a dor daquele homem. Então, quando terminei, umas 2, 3 da manhã, nós fomos. Quando chegamos à porta, que ele começou a abrir lá, ela que estou de lá, qual é o feiticeiro que você está trazendo agora? Não tinha dúvida que era obsessão. Entramos e eu disse para ele, jogue um cobertor sobre ela e desamarre. Ele disse, Divaldo, se eu desamarrar, ela vai... Nem eu aguento com ela. Desamarre. Nossos bons espíritos aqui ajudarão. Mas ela vai bater no seu. Eu digo, se eu estiver precisando, até a natureza me bate. E Chico Xavier tomou uma surra de Bíblia, de Evangelho. Então tomou uma surra de obsedado. Ele desamarrou e quando ela veio, furiosa, ele disse assim, meu irmão, ele parou. Você é um covarde. Deixa ele dizer com toda a ternura. Por que que você se aproveita da sua aparente invisibilidade para atormentar esta pobre mulher? Esta família, este homem que trabalha, as crianças estão chorando lá. E aí mantive o diálogo. Consegui atingir o fulcro do espírito. Porque ele me contou uma tragédia de que fora vítima do marido dela e estava se vingando. E eu então disse assim, você por acaso teve mãe? É óbvio que teve, né? Sim.
Sua mãe já morreu, não é verdade? Já. E você já viu o poder da mãe? Já viu sua mãe? Não. Não se lembra? Como é que sua mãe viria esse seu ato? Você gostaria de ver sua mãe? Eu vi entrar uma senhora desencarnada e ela me disse assim: devolva meu filho, que era o obsessor. E depois, olha, sua mãe está aqui. Você não vê? É como no rádio, a gente tem que botar na onda. Você não vê porque está em outra vibração. Você gostaria de ver sua mãe? Ele disse: muito. Eu digo: me dê as mãos. Vamos orar o Pai Nosso. Mas quando eu cheguei no perdoar, e as nossas dizem: eu não consigo perdoar. Eu digo: então, desculpe. Se não pode perdoar, que demora um pouco, desculpe. E então ele deu um grito, porque nesse momento ele viu a mãe de braços estendidos e atirou-se nela. A jovem titubeou, segurei, voltou ao normal. 3 meses de loucura total, de ouvido, de obsessão. Então o Espiritismo é esta terapêutica sublime que nos vem também apresentar doenças simulacro. E hoje, felizmente, a parapsicologia médica reconhece que através de interferências de espíritos nós mudamos de atitude mental, orgânica e comportamental. Então, nós podemos ver que é necessário agir e não reagir. A quinta função da máquina é a função sexual. É exatamente as duas polaridades. Quando não há uma harmonia entre a fisiologia e a psicologia, entre o organismo na sua forma e a mente, há um distúrbio de comportamento e talvez uma conduta diferente, que não é reprochável. Reprovável é a maneira do indivíduo conduzir-se de qualquer forma, mas se o indivíduo se respeita o próximo, tem a sua ética, ele tem direito de viver, de ser feliz, não tem direito de ficar no armário, suicidar-se, enlouquecer por preconceitos banais. Nós temos que respeitar o direito que a vida nos dá a cada um de nós. Respeitar, amar a pessoa e não a falsas peculiaridades que nós atribuímos dignidade ao sexo anatômico, mas não ao sexo moral. Quantos indivíduos que funcionam sexo e mente e são crápulas, malfeitores de toda ordem. E quantos outros que têm a dificuldade de expressar a anatomia unida à fisiologia na arte, na beleza, no amor e agora na família, indo buscar crianças rejeitadas e abandonadas e dando-lhes dignidade, dando-lhes amor materno, porque embora os hormônios sejam masculinos, a alma é feminina e vice-versa. Porque, agora me permitam repetir uma frase de Hamlet: há mistérios peregrinos e há muitos mistérios no destino. Daí nós temos que dividir este amor e compreender no sexo, mas também no comportamento, mas também na convivência, que nós estamos no rumo de uma família universal. E temos que treinar na família biológica, na família carnal, no próximo, que está mais próximo de nós. A sexta função da máquina é a emoção de natureza superior. E a sétima função, a inteligência superior. Então nós somos uma consciência e deveremos agora a última função, que é a consciência cósmica, amar. E depois, qual é a última característica? A individualidade. Eu estou Divaldo Pereira Franco, mas eu sou um espírito que esteve atravessando várias entradas e saídas biológicas do corpo e sou a soma dessas experiências, reencarnação. Eu me lembro, por exemplo, que por volta de 1792, eu estava num país europeu e suicidei-me. Algo mais forte do que a minha emotividade fez-me perder o sentido da vida.
uma pessoa muito amada, era vítima das circunstâncias revolucionárias locais. E eu a vi morrer. Então eu tive um choque tão grande que saí correndo, atirei-me às águas congeladas do rio que passa no meio da cidade e desencarnei. Passaram-se já bastantes anos e eu trago a sequela até hoje. Quando criança, eu fui asmático. Sofri de asma até os 14 anos. Posteriormente, de uma bronquite permanente. 11 vezes eu tive broncopneumonia e recentemente. E tenho secreção orgânica até hoje, aos 92 anos. Herança daquele ato rebelde de suicidar-me. Ninguém tem o direito de matar, nem matar-se. A lei de Deus é vida. E as dificuldades são desafio para o progresso. Esta é a grandeza da doutrina, a que me reporto como sendo, desde os 4 anos, a que prova que somos espíritos imortais. E eles estão aqui conosco cantando as glórias sublimes da verdadeira e legítima fraternidade, convidando-nos a reflexionar em torno do nosso vazio existencial, da nossa angústia. Nós vemos aí a angústia, que é uma necessidade momentânea, levando a depressões profundas. Dizia há pouco aos amigos na televisão que a Organização Mundial de Saúde estabeleceu que existe na Terra 360 milhões de depressivos. Mas será que são todos depressivos orgânicos? A psiquiatria vai encontrar a psicogênese da depressão em fatores endógenos, internos, em fatores externos ou exógenos. Por exemplo, a hereditariedade. Se alguém aqui descende de um depressivo, tecnicamente ele tem 30% de ser depressivo também. Se ele sabe disto, ele faz um estudo naturalmente de precaução, faz uma terapia antecipada. Mas se ambos os pais foram depressivos ou esquizofrênicos, a estatística é de 70% de probabilidade. Uma doença infecciosa, sífilis, tuberculose, AIDS, as sequelas dessas doenças levam, tecnicamente, à depressão. Mas existem os fatores que são chamados eventos de vida, os dramas emocionais, a sensibilidade, as castrações, os conflitos sexuais, os dramas do abandono são também fatores propiciatórios. Mas existem também fatores espirituais, porque nós somos viandantes da imortalidade. Na película que alguns viram e os outros talvez verão, nós vimos um espírito que me perseguia. Eu contava 8 anos, estava banhando-me. Eu era muito católico, eu estava no catecismo da igreja, tinha tendência para o sacerdócio, fui presidente da Cruzada Eucarística, fui sacristão por muitos anos. E então, nesse dia de 8 anos, eu estou, quando me aparece um ser monstruoso, horrível, me disse, vou te matar. Eu berrei e fiquei apavorado. Minha mãe era um anjo tutelar, como as mães. E então ela veio, eu me estava banhando, disse, o que foi? Eu devia estar muito ocupado. Ela disse, meu filho, o que foi? Eu disse, um monstro. Ele disse que vai me matar. Não deixe, mãe. Ela me agarrou, me abraçou. E era muito católica, começou a orar o Pai Nosso. Ela disse, Deus há de salvar meu filho. Porque eu era muito perseguido. Eu via passar noites sem poder dormir. E hoje, quando a criança está brincando com outra criança, nem sempre a imaginação. Muito cuidado. Está vendo mesmo, porque até os 7 anos há uma percepção muito grande do espírito, que ainda não se reencarnou totalmente. E então há uma percepção, porque ele está com as antenas psíquicas muito vivas do lado de lá. Pois bem, então esse espírito me acompanhou anos a fio. Me criou situações embaraçosas. Certa feita, eu caminhava na rua Chile, havia terminado o trabalho e caminhava com um amigo que era francês. E eu tinha muita amizade a ele, nós íamos fazer o cursinho que eu pretendia fazer, o antigo artigo 100. Hoje já não é assim, tem uma outra denominação. E então alguém me puxou, deu-me um murro na cara, que me arrebentou o osso, e eu caí.
Caí sobre uma vitrine de uma joalheria. Foi um horror, um escândalo. O dono veio, mas eu me feri muito. E então, quando eu caí, a pessoa disse, ai, me perdoe, eu me enganei. Olha que maravilha, se enganou com minha cara. Eu estava atrás do sujeito que anda tentando perturbar minha mulher, e olhei de trás, pareceu, e eu não tive dúvida. Eu digo, meu senhor, vai embora, vá, me deixe. E foi uma coisa horrível. Eu fiquei aturdido e fui para casa. Meu amigo ficou também aturdido, fez aquela multidão, me botaram tanto esparadrapo que eu parecia uma tartaruga de tanto remendo. Eu então fui para casa. Eu digo, vou procurar minha mãe. Quando eu falar mãe, não tem nada a ver com Freud. É um amor sublime, não é um amor de filho pela mãe, como Freud denuncia tantas vezes. É amor transcendente. Então, quando eu fui entrando, ela estava na cozinha e eu me dizia ao meu quarto. Ao chegar ao quarto, eu vi aquele mesmo ser. Me disse assim, agora, eu sei como te matar. Eu te soquei a cara. Da próxima vez eu vou botar o revólver na mão de um indivíduo e te mato. Quem assistiu o filme Ghost há de lembrar-se daquele assassinato. É exatamente assim. Eu então estava tão emotivo e tão sofrido que eu me ajoelhei e disse ele assim, o senhor me perdoe. Se eu lhe fiz algum mal, perdoe-me. E ele disse, o mal que você me fez é imperdoável. Vamos recordar, e como eu estou falando, eu ouvi. Estamos no ano de 1625, em tal cidade. E você é secretário e tal. E me narrou uma experiência na qual eu o teria prejudicado. Eu exerci uma função legal junto à autoridade. E contribuí, ou melhor, eu assinei um processo no qual ele teria que pagar a vida com a pena capital. Era um criminoso. E eu assinei o processo, chegou, eu tinha que assinar, era meu dever. E então ele disse assim, eu devo ter sido muito ruim. Mas eu lhe confesso que já não sou. Eu não mato nem barata, nem muriçoca. Eu não mato, não gosto. Tá aí, eu largo para lá. Então me perdoe. Ele me disse, perdoado? Nunca. Esse espírito me acompanhou 40 anos. 40 anos. Por fim, ele me disse um dia, tu não me convenceste. Ou melhor, não me venceste. Tu me convenceste pela paciência. Eu vou te dar uma trégua, depois eu volto. Eu fiquei tão contente. Mas no dia seguinte, quando eu acordei, eu me senti tão mal. Eu digo, meu Deus, o que está me faltando? Era ele. A gente acostuma com tudo. As obsessões. Há mais obsessões do que parece. Allan Kardec, Livro dos Médiuns, capítulo número 23. Nos sanatórios psiquiátricos, um grande número de psicopatas nada mais são do que obsidiados. A obsessão é também pandêmica. Mas que fazer? Kardec dá receita, no mesmo capítulo. Orar. Orar não é repetir palavras, é voltar-se para Deus. Ter paciência. A caridade que nós fazemos dão-nos títulos e as terapêuticas do Espiritismo. O Espiritismo hoje pode enfrentar a medicina vibracional, porque nós temos a terapia do passe, vibrações, a água magnetizada, nós temos o diálogo psicoterapêutico ao enfermo, ao invasor, ao obsessor, e temos as reuniões especializadas nas quais nós dialogamos com aqueles que não nos compreendem. Quantos inimigos nós temos? Eu não sou inimigo de ninguém, mas tenho inimigos. O que é que eu posso fazer? A pessoa não gosta, simplesmente não gosta. Não faz muito, chegou um senhor, tocou-me nas costas e me disse textualmente, Divaldo, não tem nada que lhe vença. Eu digo, não. Por quê? Eu digo, porque eu amo Jesus, eu ando com ele. Pois é, Divaldo, nem eu consegui lhe derrubar. Eu digo, mas por quê? Não sei, não gosto de você. Eu digo, que bom que você me falou. Agora me desculpe eu ser antipático. Eu gostaria de não ser. E aí ele deu uma volta, depois ele retornou e disse assim, posso te dar um abraço? Eu digo, não, é que eu o abraço. Para você ver que os feios também têm direito a viver, não só os bonitos. Então todos nós temos, não se preocupe, não tem inimigo, inveja, competição,
sentimento inferior. Quem não pode competir conosco tenta nos derrubar. Quem não pode subir, puxa para baixo. Não revide, não entre no mal, não aceite o mal dos maus. Deixe que o mal consuma os próprios maus. E nós olhemos com certa compaixão. Diz assim, meu Deus, eu já valho alguma coisa. Alguém não gosta de mim. É porque eu sou diferente. Porque se eu fosse banal, se eu fosse canalha, se eu concordasse com o suborno, eu era simpático, porque eu tinha dinheiro para comprar a consciência, mas não tinha dignidade para viver a própria consciência. Porque os poderosos também se matam, porque também entram em depressão, porque somos todos humanos e estamos aqui na Terra para evoluir. Nesta mensagem, que eu estou pensando em fazer uma mixórdia, vários temas num tema, para tocar vários pontos, gostaria de dizer, ao sairmos daqui, levemos algo de bom que possa ter havido na nossa proposta verbal. A esperança, a alegria de que tudo vai dar certo. E somente nos acontece o que nós devemos. E o que nós devemos às leis divinas é fatal. A pessoa não muda de um lugar para outro sem levar-se a si mesma. Eu vejo pessoas que vão passar férias para poder passar os problemas, mas os problemas vão com a pessoa. Os problemas entram de férias também. Resolva o problema e passe férias depois. Olhe o inimigo e diga assim, eu hei de conquistá-lo, mais cedo ou mais tarde. Mas, sobretudo, seja esse Gandhi, esse único homem, atingir a mais elevada qualidade de amor, isto neutralizará o ódio de milhões. Ele neutralizou o ódio de 700 milhões de paquistaneses e indianos, amando. Nós podemos conquistar o esposo, o parceiro, o filho, o amigo, o chefe, o inimigo, amando. E fazendo da nossa vida um verdadeiro evangelho de ações positivas. Então, eu gostaria de agradecer e pedir que todos agradeçamos. Nós achamos que nossa vida está tão ruim, mas nós temos tesouros inalienáveis, de um valor inestimável, que não vendemos por nada. Eu digo assim, meu Deus, eu quero agradecer-te a dádiva da vida, a minha vida santa e colorida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Mas diante do meu olhar, eu detecto na terra os cegos, que vivem na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, mas diante da minha voz que canta, eu vejo na terra os que padecem de afasia, não canto de noite, não falam de dia, oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos dos adeuses, mãos de sinfonias, mãos de cirurgias, mãos de psicografias, mãos de poesias, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio,
sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante ser uma mansão, um duplex, uma favela, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, seja o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Pai, mãe, mulher, marido, um companheiro, uma companheira. O importante é que ali esteja um amigo que nos dê a mão, um gato ou um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem o teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.